Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Minuto do Direito. Mais uma vez estamos aqui nas duas reunidas, doutora Nazaré Nunes e eu, prontas para responder todas as suas dúvidas, não é mesmo, doutora? É isso aí, doutora Elaine. E você que está aí do outro lado da telinha, já encaminhou a sua dúvida? Ainda não? Então aproveita esse momento e encaminha aqui, ó, que nós teremos o maior prazer em te responder. É isso mesmo, doutora. E a dúvida de hoje é uma dúvida muito interessante, doutora, é daquele assunto que a senhora ama responder, direito do trabalho. Então, atenção vocês aí, ó, todo mundo que trabalha carteira assinada, fiquem atentos. A dúvida é do nosso amigo, seu Nazareno, doutora. O seu Nazareno trabalha registrado numa empresa. Aí, doutora, ele entrou de férias dia 12 de agosto. E ele voltava no dia 11 de setembro, doutora. Ele fez exame demissional, né? A empresa falou que não precisava mais dos serviços dele. E aí fez a rescisão. A rescisão dele, ele foi informado que foi desligado do quadro no dia 16 de setembro, doutora. A empresa estava ciente de que ele estava passando por alguns problemas de saúde, doutora. Dores nas costas, às vezes não conseguia levantar, enfim. Lá no exame demissional, a médica detectou esses problemas, doutora. E aí ela falou que não ia dizer que ele estava apto, não. E agora ele quer saber como vai ficar essa rescisão de trabalho, como fica a demissão do nosso amigo, seu Nazareno. Oi, seu Nazareno e todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, que assunto interessante, tá? E aqui eu tenho que parabenizar esta médica que lhe atendeu, seu Nazareno. Corretíssimo procedimento dela. Esse é o procedimento que deve ser feito, sim. Infelizmente, doutora, existem muitos especialistas que, apesar de estarem cientes também que aquele funcionário ele não está apto a ser demitido, muitas vezes colocam ali um apto e acaba gerando um processo judicial para comprovar que essa pessoa não estava apta, esse funcionário não estava apto e requerer uma reintegração aos quadros da empresa, tá? Aqui o seu Nazareno, ele estava de férias do dia 12 de agosto até o 11 de setembro. Quando ele retorna, ele é informado que não há necessidade mais dos serviços dele. Ele vai fazer o exame. No exame é devidamente comprovada essa incapacidade, seu Nazareno. Aqui a empresa, tá? Ela provavelmente já procedeu a baixa na sua carteira, na sua CTPS, tanto que ela já tinha até agendado o pagamento, mas ela não vai pagar essas verbas rescisórias, porque o senhor não está apto a ser demitido. A empresa vai ter que cancelar essa baixa que ela procedeu na sua CTPS, vai lhe pagar o seu salário agora do mês de setembro aqui, todo direitinho. E se o senhor vai pegar os laudos, tá, que comprovam que o senhor está incapacitado para o trabalho, e vai ingressar com um pedido de auxílio por incapacidade temporária, certo? Esse vai ser o procedimento. Por quê? Porque a empresa não pode lhe demitir se as suas capacidades laborativas não estiverem todas de forma plena, certo? Quando o senhor ingressou no quadro de funcionários da empresa, o senhor estava com a sua saúde em dia. Agora, doente, o senhor não pode ser demitido. Então, essa demissão, se a empresa ainda insistir nesta demissão, que eu creio que ela não vai fazer isso, porque ela lhe encaminhou para um médico do trabalho. O próprio médico do trabalho vai devolver para ela aqui a informação de que o senhor não está apto a ser demitido, o senhor está inapto. Inapto, a empresa não pode continuar com esta demissão. A falha, se ela procedeu a baixa na sua CTPS, a falha foi da empresa. Ela vai ter que fazer esse cancelamento ali, já é um problema dela, o senhor não se preocupe com isso. O que vai acontecer, não se preocupe também, porque o salário do mês vai ser lhe garantido ou dos dias em que o senhor levar para buscar esse requerimento junto ao INSS. Por quê? Porque os primeiros 15 dias, eles são por conta da empresa.
O que vai acontecer? O senhor vai voltar com o seu médico, vai informar, porque o médico do trabalho ali provavelmente já colheu alguns exames, levou esses dias com essas dúvidas, então o senhor vai buscar mais informações, mais exames e o laudo pelo tempo que esse médico vai lhe afastar. Ele que vai dizer, eu não sei qual é a função que o senhor exerce. Então o seu médico vai avaliar a sua função com a patologia que está incorrendo e ele vai dizer, olha, aqui o seu Nazareno necessita de 30, 60 ou 90 dias, um exemplo. E o que vai acontecer? Os primeiros 15 dias. Então, se os 15 dias, doutora, se for dia 16, ele vai ter mais 15 dias, então ele vai receber o mês de setembro. Apenas para outubro vai ser requerido o quê? O auxílio por incapacidade temporária. Vai receber, vai gozar este auxílio enquanto o senhor vai cuidar da sua saúde. No término dele lá, se o senhor já tiver recuperado toda a sua capacidade laborativa, aí sim o senhor vai retornar ali para fazer o exame demissional e só, enfim, que a empresa, se já tiver tudo direitinho, que a empresa vai poder lhe demitir, tá? Não se preocupe muito com relação a isso. Caso persista alguma dúvida, encaminhe aqui que nós teremos o maior prazer de retornar esse tema. Ou procure um advogado especialista em direito do trabalho, em direito previdenciário, para lhe dar um maior suporte, tanto em relação a essa questão de demissão, verbas rescisórias, em um período em que a sua capacidade não está restabelecida, bem como ao auxílio também por incapacidade, certo, doutora? Certíssimo, doutora. Só vamos complementar um pouquinho mais nesses minutos finais, doutora, a situação do seu Nazareno. Ele chegou a mencionar quais são as complicações dele, mas ele não informou, doutora, qual é a profissão dele. E aqui nesse caso, como a senhora bem colocou, vai ter direito a um auxílio incapacidade. A gente não sabe se por doença ou por acidente de trabalho. Exato. E aí, ou com causa, doença relacionada ao exato. trabalho. E nessas 3 situações, doutora, a senhora poderia, assim, brevemente, nos minutos finais do programa Minuto do Direito, fazer a diferença dessas 3 situações e o impacto que isso vai ter neste contrato de trabalho? É muito interessante, doutora. Muito obrigada pela colocação, tá? Aqui, seu Nazareno, o que acontece? Nós não sabemos a função que o senhor exercia. Mais um exemplo, vamos lá. Digamos que o senhor trabalhasse com carga, manuseando cargas, e essa carga, ela tenha lhe lesionado a coluna, tá? Ou tenha lhe lesionado as pernas, ou algo assim, vamos lá, tá? Devidamente comprovado que a sua função que o senhor exercia, junto com a patologia que está lhe acometendo neste momento, dá para o quê? Dá para linkar, seria uma concausa, uma doença relacionada ao trabalho. Aí já muda, seu Nazareno, não seria um auxílio por incapacidade temporária do Código 31 decorrente de doença, mas sim decorrente de acidente de trabalho, decorrente da doença relacionada ao trabalho, que mudaria também o código, passaria para o 91. E aqui é muito bem importante a colocação da doutora, por quê? Porque aqui ele irá sair dos 60%, no caso de transformar para aposentadoria, tá? Se fosse transformar. Por quê? Porque enquanto permanecer o auxílio, ele vai ficar aqui nos seus 91%. Não vai alterar muito. Mas se transformar para a aposentadoria, o que é decorrente de doença, simplesmente doença, ele fica em 60% a RMI, que é a renda mensal inicial. E no caso, se for decorrente de acidente de trabalho ou doença relacionada, ele vai para os 91%. Não é isso, doutora? Exatamente, doutora. E aqui nesse caso, ele ganha alguma estabilidade? Sim, se for relacionada a acidente de trabalho, ele vai ter a estabilidade dele dos 12 meses, certo? A empresa, nesse seu retorno. Ao contrário, se for só a doença, não tiver correlação nenhuma,
certo? Porque o que acontece? Principalmente quando se fala de coluna. Não é muito simples você fazer essa concausa aqui, esse link. Justamente por quê? Porque a coluna é degenerativa, né, doutora? Então, qualquer um de nós. Então, não é muito fácil você fazer essa concausa aqui. Nesse caso, se for pelo código 31, não vai ter estabilidade. Mas se for pelo código 91, você tem estabilidade de 1 ano aí, às vezes até mais, dependendo da sua convenção coletiva de trabalho. Ok, doutora Elaine? Ok, doutora. E este foi mais um programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.